Daí a proibição de qualquer manifestação africana ou afro-brasileira, proibição por lei, né, que era chamada Lei da Vadiagem, então era tudo proibido. E daí depois, e daí depois a legalização, eu acho que essa é a parte mais interessante, a legalização do samba, né, que foi inspirado no modelo nacionalista nazista, né? Eu acho que entender mais ou menos, né, assim, de maneira resumida, como que o samba nasceu e passou a ser o que é hoje. Então, nós já falamos de pessoas que foram escravizadas, né, que levaram consigo da África para o Brasil os toques dos tambores. Né? Os tambores que, inclusive, eram tocados para homenagear ou exaltar ou como forma de oração para uma divindade que se chama orixá. Né? Nós temos a presença dos orixás no Brasil. E cada toque era diferente, era para um orixá específico, o que é muito interessante, porque as baterias de escolas de samba, elas possuem um orixá regente. E, normalmente, os repiques, as caixas, elas tocam a base de toque do culto orixá ao tal orixá. Então, nós temos, por exemplo, a Mocidade Independente de Padre Miguel, uma escola de samba do Rio de Janeiro, que tem como base de toque Oxóssi, né? O toque para Oxóssi, o orixá da caça e das florestas. Ou o Salgueiro, uma das minhas escolas, que tem como base de toque o toque para Xangô, né, que depois do sincretismo religioso, São Jorge. Então, eu acho que essas são as três partes interessantes, né? O nascimento do samba, que foi com a libertação dos escravos, o grande êxodo que teve das fazendas em direção às cidades, às metrópoles, então ao Rio de Janeiro, que era então a capital na época. Daí a proibição de qualquer manifestação africana ou afro-brasileira, proibição por lei, né, que era chamada Lei da Vadiagem, então era tudo proibido. E daí depois, e daí depois a legalização, eu acho que essa é a parte mais interessante, a legalização do samba, né, que foi inspirado no modelo nacionalista nazista, né, da década de 30, 40, por aí, que foi quando nós tivemos, em 1930, foi eleito um ditador no Brasil chamado Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas, ele foi um ditador militar e ele se inspirou no regime nazista e fascista, e ele percebeu a importância. Gente, pelo amor de Deus, tá? Eu tô contando história, não é como eu penso. Ele percebeu a importância de se criar uma identidade cultural, uma identidade de um país, que foi uma coisa que, querendo ou não, o senhor Hitler fazia muito bem. Né? Ele criou uma nacionalidade alemã, né? O Franco criou uma nacionalidade espanhola, Mussolini criou uma nacionalidade italiana. Nós tivemos esse movimento ai, gente, me fugiu a palavra, Stolz, De de or... honra, orgulho, exato, de orgulho, de nacionalismo, liderou também, inspirou o nosso ditador Getúlio Vargas a criar uma imagem brasileira. Então ele saiu pelo Brasil afora, ele não, né, gente?
mas ele mandou as pessoas que trabalhavam para ele procurarem fatos, algo que pudesse ser transformado em nacionalismo, e aqui a nossa identidade brasileira. E o samba foi uma das coisas que, perdão, que foram escolhidas para serem transformadas em identidade brasileira. Então, a partir da década de 30, você vê uma legalização do samba, você vê até uma incentivação do samba e dos desfiles carnavalescos, que até então aconteciam na Avenida do Rio Branco, no Rio de Janeiro. A Avenida do Rio Branco era onde acontecia os desfiles militares, né? Então, até essa união aí é muito interessante. Ou, por exemplo, o fato de que no começo as escolas de samba, os blocos carnavalescos, eles eram a regulamentação do desfile exigia que eles fizessem enredos, temas de desfile, que exaltassem o Brasil, a pátria. Tanto que teve enredo de escola de samba, principalmente na década de 30, sobre o próprio Getúlio Vargas, até sobre a esposa do Getúlio Vargas, até sobre o cavalo do Getúlio Vargas, né? Porque eram o que as pessoas falavam, bom, vamos lá, com calma, como que nós podemos agradar o nosso ditador, né? E hoje em dia, ainda há essa presença muito forte, mas agora se fala sobre as atrocidades que foram cometidas durante o processo de descobrimento do Brasil e sobre a sociedade, enfim, né? Eu acho que esse momento foi um momento pivotal, um momento de extrema importância, né? Entre quando o samba era ainda marginalizado e se tornou identidade brasileira. É importante dizer que o samba ainda é muito marginalizado, tanto que quando eu era criança, adolescente, o samba, pagode, nunca foi bem visto. E o que é uma pena, né? Porque ele é a nossa cultura, ele é a nossa história, ele reproduz a sociedade brasileira com uma lealdade incrível. Então, funcionou entre termos.